Tá certo. Regina, só para fecharmos aqui, que eu sei que você quer participar desta festa e você merece, porque você é sempre uma voluntária, batalhadora acima de tudo e coordena tudo isso aqui. A gente sabe o tamanho dessa responsabilidade. Vejo as pessoas que adoecem. Não é doença de patologia, não. Eu falo de doenças mesmo de rancor, de ódio. O coração não tá preparado, não consegue se dar bem com o seu semelhante, com o seu próximo. O quanto a fé entra na condição de remédio para essas pessoas e qual é o acesso que essas pessoas estão tentando ter junto a esse remédio, Regina? Que é uma coisa que fica muito na cabeça da gente, antes que eu vá em busca de uma psicóloga, por exemplo. Exatamente, e este ano justamente nós estamos tratando da fé, que é justamente o nosso tema da caminhada com o Espírito Santo. Espírito Santo, fé e verdade. Então é para realmente reavivar essa fé que às vezes pode estar adormecida e a pessoa não tá ainda sentindo que realmente tem essa fé. Então ela é muito importante na nossa vida. Ela cura, ela liberta, ela faz milagres, faz maravilhas na vida do ser humano. É acreditar em Jesus Cristo, seguir o seu caminho e sob as luzes do Divino Espírito Santo, que constantemente nos derrama seus dons e suas graças. Que satisfação a gente poder desenvolver essa matéria aqui e eu fico analisando, né? Espírito Santo, Pentecostes, agora no próximo dia 19, esse evento bacana que a gente teve aqui abrilhantando essa Parmegiana para um padre recentemente ordenado, 2, 3 anos, é isso, né? Isso. Qual é o impacto que isso traz? Fortalece a fé, esse é o caminho que eu tenho que seguir, vai solidificando, é por aí, padre? Sim, sim. Boa tarde, espectadores, boa tarde, Moreto. Pra gente é uma demonstração daquilo que é o ideal de Jesus Cristo, que é o amor, a fraternidade, a caridade. Toda vez que tem um evento na igreja, nós percebemos que isso nos ajuda a amar mais aquelas pessoas que convivem conosco. No almoço, por exemplo, se diz, mas é só para comer, só para beber. Não, mas há um aspecto de confraternização. As pessoas que preparam o almoço com muito carinho, com muita gentileza, com empenho para que tudo saia bem, as pessoas que vêm para colaborar com o evento e para prestigiar, para conviver com os outros. Então essa dimensão de convívio, ela revela também a presença de Deus. E é uma questão de alimento, tem um pouco de fé nessa Parmegiana também. Aliás, tem muita de fé também. Claro, claro. Então é interessante porque as pessoas se reconhecem naquilo que fazem. Então no preparar, no servir numa mesa, no gelar alguma coisa, as pessoas que vêm também se reconhecem. Então é um trato de humanidade, é um trato de amor, de fraternidade que é muito importante. Padre André, entre os desafios do dia a dia, né? Para vocês, padres, é bem isso, é fazer com que a comunidade cada vez mais interaja junto à proposta de trabalho a uma paróquia. É esse o caminho ou existem outros desafios que, de repente, nós, leigos, que estamos um pouco afastados da igreja, que a gente não tem aquela participação de 24 horas, acaba não sabendo como é que funciona isso, na verdade? Sim, o objetivo da igreja é oferecer uma proposta de amadurecimento na fé. A fé melhora o ser humano. Nós entendemos assim, o relacionamento com Cristo nos torna mais solícitos, mais solidários, menos omissos, mais participativos, né? Então a fé envolve a nossa pessoa, envolve a comunidade, as relações mais básicas, família, a igreja e a sociedade. Então uma evangelização bem feita tem que atingir esses 3 níveis. Então nós pensamos que o desafio da igreja é sempre o desafio de ter a mesma língua, né? Nas diferenças conseguir preservar a comunhão e oferecer ao mundo essa experiência que é uma experiência diferenciada. Aí que eu quero chegar, vejo vez ou outra teólogos, líderes religiosos discutindo o seguinte: o processo de evangelização necessariamente não precisa ser diante de um templo, né? Pode ser uma coisa assim mais abrangente, pode ser de repente o padre indo até essa comunidade. É uma transição? É um momento que é possível já colocar em prática? Ou isso tem que ter uma estratégia acima de tudo? Não, em épocas da igreja se pensa numa coisa mais clericalizada, mais hierarquizada. Mas não necessariamente o conteúdo da fé seja esse. Então, se nós vamos aos apóstolos, nós vemos que todos os que são batizados são chamados a evangelizar, a testemunho de Jesus Cristo. Isso se faz, claro, em qualquer lugar que cada cristão esteja. Não é uma coisa restrita ao templo, ou a uma celebração, ou a ritos formais, não é? Então o padre também evangeliza ainda ao encontro das pessoas, como cada cristão, enfim. Acho que todos nós, diante do único pastor que é Jesus Cristo, todos somos leigos, inclusive o Papa, os bispos. Então é esse conteúdo que nós transmitimos na evangelização. Qual é a ovelha que está mais difícil, né? Que está faltando um pouquinho de acessibilidade?
é o jovem, é o mais idoso que por conta, às vezes até de uma patologia, se afasta um pouco. Enfim, qual é o público-alvo de vocês? Ou todos são filhos de Deus nessa hora? Todos são filhos de Deus. Talvez o mais difícil ou mais desafiador, às vezes, é convencer aqueles que estão dentro e que têm uma mentalidade fechada, não missionária, de não acolhida, né? O católico que está migrando para outras religiões também é um desafio, a partir do momento que ele tem essa iniciativa, tem que deixar. A igreja não deve ser restritiva nesse sentido. A pergunta que nós nos fazemos é: que tipo de experiência de Deus nós estamos promovendo? Então, aquelas pessoas que fazem uma experiência profunda, será que elas têm necessidade de sair? Então, nós pensamos, que será que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer que faz com que essas pessoas busquem outras igrejas? Questão do convencimento, às vezes, né? Outras denominações. Então, faltou acolhida de nossa parte, faltou sensibilidade pastoral, faltou uma palavra mais aconchegante. Talvez outra reestudada, então, é? Sim, sim. Então, eu acho que é nesse sentido, não de uma disputa, né? Para ver quem arrebanha mais fiéis ou mais pessoas. Nem sempre uma multidão é sinal de evangelização. Você pode reunir milhões de pessoas e não ter pessoas evangelizadas. Comprometidas, acima de tudo. Sim, sim. Então, o evangelho tem a ver com uma dinâmica mais profunda. Agora, nós nos perguntamos, sim, no sentido de oferecer. E saber que as outras denominações também têm um trabalho sério de comunhão. Quando isso acontece, nós pensamos mais na graça de Deus que age efetivamente nas pessoas. Não há disputa, mas há necessidade dessa reciclagem. Sim. Só para fecharmos aqui, sem que ninguém nos ouça. Quem que abusou mais da parmegiana? Fiz a pergunta para o Patadeu, diz ele que comeu metade de uma. Eu estou duvidando aqui, entendeu? Mas enfim, aí disse que o Padre Júnior abusou um pouco mais. Padre André, então, ele falaram, até pela estatura, novão, abusou mais ainda. Como é que é isso, né? A gente brinca, né? Numa boa alimentação. Olha a gula. Você comi bem hoje, comi que nem um padre. Então as pessoas brincam, né? Padre, olha, hoje comi que nem um padre. Fala, bom, então você comeu bem, mas comeu com parcimônia, comeu com moderação, comeu agradecendo a Deus pelo alimento. Então, entre nós, claro, há uma partilha fraterna, né? Acho que nessa brigadeira toda, acho que o Padre Manuel foi o que comeu mais, sim, viu? Tá certo, eu vou perguntar isso para ele daqui a pouco. Tá jóia. Obrigado pela entrevista, siga nesse caminho, que é um caminho brilhante, acima de tudo. Ótimo. Um abraço a todos, abraço Moreto, Deus abençoe. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up, now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong, we're lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away, I know. You were never satisfied, no matter how I tried. Now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion I should try to forget, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong, we're lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away, I know. Yes, I know. Sitting here all alone in the
Hélio, que bacana, né? Sempre vejo você prestigiando esses eventos aqui da Catedral, trazendo a família. Hoje é a mãe ou a sogra que está marcando presença? A sogra. Pra fazer uma média, né? Até porque a gente está vivendo também esse mês de maio, mês das noivas, mês de Nossa Senhora, mês de Maria, mês, acima de tudo, de Pentecostes, até porque a gente já teve uma apresentação toda especial aqui. É assim, está encontrando tempo, né? Para praticar essa questão da religiosidade. E o quanto isso te fortalece, velho? Que às vezes a gente fala, pô, mas você vai direto para a igreja, você reza o tempo todo, mas parece que ainda não está tão comprometido. Você em particular, qual é o retorno que você recebe a partir do momento que você se dedica à igreja? A gente procura, dentro das possibilidades, estar participando, direto ou indiretamente, principalmente por causa das crianças. Eu tenho que passar alguma coisa nesse sentido para eles. A esposa, a sogra são bastante praticantes, então, e a gente vai atrás, de alguma forma, dando essa direção para os meus filhos. Tá certo, até para servir como exemplo, né, Cláudio? Já está vivendo uma fase também que tem muita coisa desafiadora, né? E meio que competindo com isso. Na nossa época, o que a gente tinha era uma brincadeira saudável de rua e quando o pai olhava todo, a gente já voltava para casa, não precisava nem chamar, porque se chamasse é coisa complicada. Hoje não, hoje quer me parecer que a gente está dando um pouco mais autonomia para esses filhos, então o que vale é o exemplo, você enquanto referência. Não tem muito diálogo, diferente da nossa época, né? Está encontrando dificuldade nesse sentido ou você é uma pessoa abençoada, privilegiada, que tem ótimos filhos e não precisa ter esse tipo de preocupação? Preocupação sim, mas sempre tem, né? Feliz ou infelizmente a gente acaba tendo que participar dessa evolução, o eletrônico ele toma conta realmente, mas a gente consegue cuidar de uma parcela boa inclusive, nesse ponto aí. Você tem ciúmes da internet vez ou outra, não? Seu filho está mais dedicado à internet do que você ou não?